Então vamos falar sobre a importância do estudo do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é importante. E eu separei aqui, para o nosso bate-papo ou para a nossa aula magna, pelo menos 10 motivos ou razões pelos quais o estudo do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, ou também assim chamado Primeiro Testamento, é importante. E, claro que particularmente para nós cristãos nesse aspecto. Eu diria que, em primeiro lugar, o estudo do Antigo Testamento é importante porque o Antigo Testamento simplesmente nos mostra, nos revela quem Deus é. Quando nós lemos as páginas do Antigo Testamento, nós vemos que o Antigo Testamento retrata Deus, por exemplo, entre outras coisas, como o Criador de todas as coisas. Lemos isto em Gênesis capítulos 1 e 2, como libertador do seu povo, o povo de Israel, como um Deus que é longânimo, como um ser misericordioso, como um ser que é justo, que é todo-poderoso, que é salvador, que é perdoador e que é bom, entre tantas outras características e atributos que nós assim poderíamos denominar. Então, o Antigo Testamento, num primeiro momento, ele é absolutamente relevante para a fé cristã, visto que, se quisermos saber mais sobre Deus, e é óbvio que não é apenas o Antigo Testamento que fala sobre Deus, ele tem a sua contraparte, que é o Novo Testamento, mas como o nosso curso ele envolverá essa ênfase no Antigo Testamento, por isso que nós também estamos dando esta mesma ênfase aqui nessa nossa aula. Mas o Antigo Testamento, um primeiro elemento, uma primeira razão que eu alistaria ou elencaria, que explica a sua relevância, é porque Deus se nos auto-revela de forma gloriosa, graciosa, soberana e todo-poderosa nas páginas dos 39 livros do Antigo Testamento. E esse é um motivo, eu diria que inicialmente, mais do que sobejo, para que nós busquemos aprofundar o nosso estudo, os nossos conhecimentos nessa importante parte das Escrituras. Mas uma segunda razão que eu diria aqui, que eu elencaria pela qual o Antigo Testamento deve ser estudado, é que o Antigo Testamento, ele não apenas nos mostra, nos revela quem Deus é, mas dentre as coisas que nós aprendemos, é que o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Ele é palavra de Deus. E isso, curiosamente, além de vários trechos do Antigo Testamento que apontam para isso, mas eu chamo a atenção de vocês para um texto neotestamentário, uma vez que há uma correlação entre Antigo e Novo Testamentos. Existe o conhecido texto de 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 16, também o versículo 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa expressão aqui em grego, a expressão passa grafê theopneustos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, sobretudo esse versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3, ele é alvo de alguns debates por parte dos estudiosos, dos teólogos, né, como vários outros assuntos e temas bíblicos e teológicos também, que são objeto do escrutínio teologal, bíblico, exegético e assim por diante, mas os estudiosos normalmente debatem aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o que a expressão passa grafê, isto é, toda a Escritura, significa. Essa expressão, toda a Escritura, se refere ao Antigo Testamento, ela se refere ao Antigo e Novo Testamentos, ou ela se refere ao Antigo Testamento e à parte do Novo Testamento, aquela parte que estava ainda em processo de escrituração e que, portanto, estava sendo escrita e inserida aos poucos no cânon como palavra de Deus. Então, há essa discussão. Mas quando nós lemos comentaristas do texto de 2 Timóteo, estudiosos, eu diria que parece-me que majoritariamente
os estudiosos entendem que essa expressão grega de 2 Timóteo 3,16, passa grafê, toda a escritura, é uma referência a todo o Antigo Testamento. Mesmo porque Paulo, quando escreve o seu texto ali de 2 Timóteo, em algum contexto da década de 60 da nossa era, né, do primeiro século da nossa era, obviamente, outros textos, epístolas, o livro de Apocalipse, por exemplo, as 3 epístolas joaninas e outros textos, possivelmente, ainda não haviam sido escritos, né? Ao que tudo indica, textos como 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse só foram escritos após a década de 70 ou 80. Apocalipse ainda, muitos estudiosos irão situá-lo entre os anos 80, 85 até 90, 93, 95, mais ou menos depois de Cristo. Então, a opinião majoritária, ao que tudo indica, entende a expressão toda a Escritura como uma referência ao Antigo Testamento, ou seja, todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. O que, evidentemente, não quer dizer que o Novo não seja, mas nesse contexto histórico, e a partir desse contexto histórico em que o apóstolo Paulo escreve, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, parece-nos que ele não está se referindo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a toda a Bíblia, incluindo o Novo Testamento, mesmo porque o Novo Testamento, como eu disse, não havia ainda sido concluído. E, portanto, nós temos aqui mais uma razão para estudarmos de forma mais aprofundada o que será tratado nesse curso de pós-graduação da FAESP, para estudarmos o Antigo Testamento de uma forma um pouco mais detalhada, mais detida, mais pormenorizada. Então, em segundo lugar, o Antigo Testamento é importante nos estudos bíblicos, teológicos, porque simplesmente ele é inspirado por Deus. Como entendemos, é importante deixar essa nota muito bem clara aqui, toda a Bíblia composta de Antigo e Novo Testamentos é igualmente inspirada por Deus. Mas, em terceiro lugar, nós encontramos uma terceira razão para estudarmos o Antigo Testamento, e a terceira razão é esta. O Antigo Testamento, ele representa cerca de 75% de toda a Bíblia. Isto é, 3/4 das Escrituras são compostos daquilo que nós denominamos de Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, Primeiro Testamento e assim por diante. O Antigo Testamento, portanto, ele vai ter ali as suas características mais peculiares que cabe-nos aqui mencionar. Por exemplo, 98% do Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e apenas 2% em aramaico, trechos de Esdras, trechos de Daniel, um versículo isolado de Jeremias, capítulo 10 e versículo 11, e uma expressão específica do livro de Gênesis. Esse montante todo dará, por exemplo, resultará nesse percentual aproximado de 2%. Então, como 3/4, 75% aproximadamente de toda a Bíblia é composta por aquilo que é o Antigo Testamento, logo, isto também nos dá razões mais do que sobejas para que dediquemos a nossa atenção, dediquemos o nosso estudo, investamos o nosso tempo, a fim de compreendermos essa parte significativa da Bíblia. Lembrando que nós cristãos adotamos como Bíblia estes 75% aproximadamente que são o Antigo Testamento, mais os cerca de 25%, né, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é 1/3, como obviamente a gente pode ali perceber, né, 1/3 aproximadamente do tamanho do Antigo Testamento. Além disso, o Antigo Testamento abrange um período de aproximadamente 1000 anos. Então, esses elementos em conjunto nos mostram como nós temos elementos absolutamente relevantes no Antigo Testamento que são dignos, absolutamente dignos, visto que também são palavra de Deus, dignos de serem estudados de forma mais minuciosa, mais detalhada e assim por diante. Mas existe um quarto motivo, uma quarta razão pela qual o Antigo Testamento deve ser estudado, e esta razão é a seguinte: o Antigo Testamento ele responde aquelas principais inquirições, as principais questões, os questionamentos que intrigam
a humanidade, ou tem intrigado e inquietado a humanidade desde tempos muito remotos e muito longínquos, né? A Bíblia nos dá respostas a perguntas muito importantes da existência humana. Por exemplo, Deus existe? A Bíblia já começa presumindo essa verdade no livro de Gênesis, ali no capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Sem explicar ou tecer maiores detalhes sobre Deus, a Bíblia simplesmente começa presumindo, pressupondo, porque Deus é uma realidade, algo evidente, por exemplo, para os hebreus, quando, inspirados pelo Espírito Santo, começam a escrever as páginas do Antigo Testamento. Então, Deus existe? O Antigo Testamento responde de forma veemente com um grande sim, sim, Deus existe. Além disso, o Antigo Testamento responde uma pergunta importante: de onde eu vim? De onde vim? Num sentido evidentemente vertical, eu e você, todos nós, enquanto criaturas ou criação de Deus, nós viemos do próprio Deus. Agora, num sentido, digamos que horizontal, viemos do pó da terra, como vai nos deixar claro o texto de Gênesis, a partir ali do contexto do capítulo 2. Então, nós temos uma a resposta para isso. Em última análise, viemos de Deus, mas em outro sentido, viemos do pó da terra, para onde também voltaremos, pelo menos em termos físicos, conforme a própria Bíblia e o próprio Gênesis, aliás, nos reitera, nos assevera de forma clara. Quem nós somos? Essa pergunta é respondida pela Bíblia. Somos seres finitos, criaturas criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, todo ser humano ele possui uma dignidade no seu ser que não lhe é intrínseca, mas é uma dignidade derivada do fato dele ter sido criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, que é retratado nas páginas do Antigo Testamento. Por que existimos? Por que estamos aqui? Ora, a Bíblia diz que se nós existimos porque esta é a vontade de Deus, Ele nos criou. Ele quis que estivéssemos nesse mundo. Por que sofremos? Sofremos porque Gênesis irá explicar porque o pecado entrou no mundo. O homem desobedeceu a Deus, antes dele um anjo bom, chamado pela tradição cristã de Lúcifer, chamado depois da sua queda pelo contexto judaico-cristão de Satanás e Diabo. Este ser experimenta uma queda da sua posição, da sua retidão com a qual ele foi originalmente criado por Deus, e ele acaba sendo depois instrumento da tentação do homem ali no Éden. Evidentemente, lemos isto a partir de uma combinação de textos, tanto Gênesis como Apocalipse, Antigo e Novo Testamentos, vendo os dois testamentos como uma unidade, e isso irá explicar, por exemplo, por que o mal, o sofrimento entra no mundo, porque o homem desobedeceu a Deus e a partir de então o pecado entra em cena na história, e com o pecado, todos os males, por exemplo, espirituais, males morais, males físicos, males materiais de todos os tipos, de todas as ordens e todas as sortes, entram em cena na história humana. E para onde eu vou? Daniel, no capítulo 12, por exemplo, vai dizer que os justos, eles vão resplandecer, vão experimentar da vida eterna. Assim como os ímpios, eles vão desfrutar ali da perdição eterna. Nós temos isso, por exemplo, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Então, percebamos, por estas informações, obviamente, evidentemente aqui compartilhadas de forma muito resumida, que o Antigo Testamento ele responde estas questões que tanto atormentam filósofos, teólogos, para não dizer pessoas do senso comum, a humanidade, desde que esta se vê como existente nesse contexto terreno em que Deus assim nos inseriu. Então, o Antigo Testamento busca também responder a estas questões. Bem, mas além disso, em quinto lugar, nós também descobrimos um outro motivo importante pelo qual o Antigo Testamento deve ser estudado. E esse motivo é o seguinte: o Antigo Testamento ele possui um caráter pedagógico. O Antigo Testamento possui um caráter pedagógico. Veja só o que Paulo vai nos dizer
no texto de Romanos. Paulo vai dizer aqui, vai nos dar uma informação muito importante, quando ele diz o seguinte: como está escrito, as injúrias que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse texto aqui de Romanos, quando ele cita ali o versículo 3, como está escrito, Paulo está citando um trecho do Salmo 69, 9. E depois no versículo 4, né, aqui em Romanos 15, 4, ele vai dizer, pois tudo quanto outrora foi escrito, fazendo referência, a julgar pelo versículo 13, ele está citando aqui o Antigo Testamento. Então Paulo diz, aquilo que está escrito, por exemplo, no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino. E este ensino, por sua vez, tem o propósito de nos proporcionar paciência, consolação e esperança a partir dos dados presentes nas Escrituras. E, mais uma vez, tendo em vista o contexto aqui de Romanos 15, versículo 3, parte B, Paulo, ao citar Salmos, né, o Salmo 69, 9, está, por exemplo, dizendo que o Antigo Testamento, ele tem um caráter, um perfil, uma característica pedagógica. Ele nos instrui, né, acerca da vida cristã, do nosso relacionamento com Deus. Ele nos ensina questões legais, questões éticas, questões familiares, questões espirituais. E todas estas questões, os personagens veterotestamentários, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, depois Moisés, mais adiante ainda Davi, né? Em outros contextos, os profetas maiores e menores, os textos poéticos, os personagens, seus relacionamentos com Deus, a maneira como eles lidavam com Deus, com seus pecados, com as intempéries e adversidades da vida, com os problemas da vida, tudo isso acaba servindo, argumenta Paulo no texto de Romanos 15, versículos 3, parte B e 4, tudo isso funciona para a nossa instrução e, portanto, possui um profundo caráter pedagógico. E por isso o Antigo Testamento, por ter essa perspectiva pedagógica, instrutiva, ele é digno, mais do que digno de ser estudado e merece, de fato, ser objeto do nosso estudo aprofundado. Estudo este que, mais uma vez, buscaremos trabalhar aqui, traçar ao longo do nosso curso de pós-graduação em Teologia Bíblica do AT. Bem, mas indo um pouco mais adiante, em sexto lugar, o Antigo Testamento também é importante, também é relevante, e por isso merece ser estudado num curso de uma pós-graduação como este oferecido pela FAESP, porque o Antigo Testamento é simplesmente imprescindível para a compreensão do Novo Testamento. É imprescindível. Nós não compreendemos bem, não compreenderemos, jamais compreenderemos a contento, de forma mais plena, de forma robusta, a Bíblia toda, evidentemente, incluindo, portanto, o Novo Testamento, se não estudarmos bem o Antigo Testamento. E aqui eu coloquei aqui, fiz questão de compartilhar uma citação de Gene Crane, na obra Lendo a Bíblia como Literatura, uma introdução, onde é dito o seguinte, uma informação muito básica, muito fundamental, mas importante para entendermos a relevância do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Veja bem, o Novo Testamento contém um total de quase 300 citações diretas do Antigo Testamento. E se incluirmos as citações indiretas e parciais, então o número salta para cerca de 1000. Olha só, 1000 citações entre citações indiretas, entre alusões, entre questões parciais e totais do Antigo Testamento presentes no Novo Testamento. Então, nós temos que ter em mente o seguinte, o Novo Testamento não existiria sem o Antigo Testamento. Ele não existiria. Sem o Antigo Testamento, o Novo Testamento não se tornaria realidade. As palavras do Novo Testamento, ainda que o Novo Testamento tenha sido escrito 100% em grego koiné, ou kiné, como os helenistas mencionam,
Eu digo com frequência aos meus alunos que o Novo Testamento fala grego, mas ele fala grego com sotaque hebraico, porque todos os autores do Novo Testamento, a única possível exceção de Lucas, que escreve Lucas Atos, a única possível exceção, eles eram todos judeus. Mas mesmo Lucas, que ao que tudo indica era gentil, ele escreve os seus 2 tomos, os seus 2 volumes, Lucas e Atos, a partir de um background, de um pano de fundo que é semítico. Então, se você pegar várias coisas, por exemplo, aqui se você pegar ali, o início de João, no capítulo 1, versículo 1, enarche enhologos, no princípio era a palavra, era o verbo. É evidente que João, mesmo escrevendo grego, em João 1:1, ele tem em mente Gênesis 1:1, que vai dizer lá, Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o no princípio genesiano, ele vai influenciar profundamente o enarche, no princípio era a palavra do texto joanino do prólogo de João capítulo 1, versículo 1. Entre tantos outros elementos, questões linguísticas, terminológicas e assim por diante, ainda que escritas em grego no Novo Testamento, mas elas têm por trás de si um background, um pano de fundo, uma conceituação semítica. Por quê? Porque quase todos os autores do Novo Testamento, como eu disse agora há pouco, a única possível exceção de Lucas, eram judeus. E, portanto, é natural que perspectivas teologais e linguísticas hebraicas, a teologia do AT, elementos, personagens e eventos do Antigo Testamento estejam presentes e sejam ecoados, sejam citados, sejam reverberados, relidos, pregados em todas ou ao longo de quase todo o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento simplesmente não existiria sem as páginas do Antigo Testamento. E esse motivo, mais uma vez, eu creio que é um grande, forte, um convincente argumento pelo qual devamos estudar de forma mais aprofundada o Antigo Testamento. Mas, em 7º lugar, nós separamos aqui 10 razões, né? Em 7º lugar, eu também diria que o Antigo Testamento é importante, ele é relevante porque ele simplesmente aponta para o Senhor Jesus Cristo. Eu poderia citar vários trechos do Novo Testamento, mas evidentemente prefeitos de economia, né? E até para nós podermos enquadrar bem aqui a logística e a estética do slide, eu citei apenas um versículo que, a meu ver, é muito emblemático nesse quesito. Então, o próprio Jesus, em Lucas 24:44, ele dirá o seguinte: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ora, essa expressão que Jesus usa, lei de Moisés, profetas e salmos, ela diz respeito à divisão tripartite ou à divisão tríplice presente no Antigo Testamento. Os judeus, já desde o contexto do 2º século antes de Cristo, portanto, durante o contexto interbíblico ou intertestamentário, nós já lemos no prólogo de Eclesiástico, um texto apócrifo escrito em grego, mas que reflete uma mentalidade judaica, nós vemos uma referência já sedimentada à divisão tríplice do Antigo Testamento. Qual era? Tem Torá, os 5 primeiros livros, não é isso? O Pentateuco. Depois, Neviim, a partir de uma perspectiva judaica, claro, Neviim, a expressão hebraica para profetas, e depois Ketuvim, que são os escritos. Então, Torá, Neviim, Ketuvim, essa divisão tríplice ou tripartite já era conhecida e já estava sedimentada na literatura, no pensamento, na religião judaica, por exemplo, pelo menos já no contexto do 2º século a.C., no prólogo de Eclesiástico em grego. Então, essa divisão de Jesus, à exceção dos salmos, né? Jesus usa os salmos aqui como representante, diríamos, dos Ketuvim, dos escritos, mas a divisão tripartite de Jesus ecoa todo o contexto do Antigo Testamento. Lei de Moisés, profetas e salmos. Então,
Jesus está dizendo, convinha que se cumprisse tudo o que de mim, acerca de mim, Jesus, estava ali, por exemplo, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, mas não só nos salmos, né, evidentemente, em outros textos ali veterotestamentários. E esta é uma grande razão pela qual, um grande motivo pelo qual devemos estudar de forma mais diligente o Antigo Testamento. Mas caminhando quase para o final, em antepenúltimo lugar, eu separei 10 razões, estamos na 8ª e, portanto, antepenúltima, eu também descubro que o Antigo Testamento, apesar de antigo, ele não foi visto por Jesus como sendo algo obsoleto, como algo ultrapassado, como algo retrógrado. Vejamos o que Jesus diz no famoso texto de Mateus 5,17, onde ele começa ali o seu chamado Sermão da Montanha. Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir ou completar, né? Porque aqui aparece o verbo grego plerou. Então, é evidente, né, meus queridos irmãos, professores, colegas, alunos e você que nos honra, nos prestigia com esta live, com este, né, assistindo aqui este vídeo de lançamento do curso de pós-graduação da Teologia Bíblica do AT no Antigo Testamento pela FAESP. Então, esse ponto é muito importante porque é evidente que nem cada minúcia do Antigo Testamento se nos aplica, né? Por exemplo, os sacrifícios de animais, eles, nesse sentido, claro, eles se tornam ultrapassados e obsoletos. Mas isso não quer dizer que todo o Antigo Testamento se tornou obsoleto. E Jesus deixa isso muito claro, porque ele diz, eu não vim para revogar, ou para destruir, ou para abolir a lei ou os profetas. Lei ou os profetas é uma referência a porções do Antigo Testamento, ao próprio Antigo Testamento. Então ele diz, eu não vim revogar ou destruir, como também pode ser traduzido aqui o termo grego nesse contexto, mas eu vim para cumprir ou completar aquilo que o Antigo Testamento traz, ou seja, o Antigo Testamento ele é completado também, cumprido na pessoa e obras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E, portanto, como o próprio Jesus não vê o Antigo Testamento, a lei ou os profetas como algo que deva ser revogado, logo também esta importante porção da Bíblia, que corresponde a 75% da Bíblia, como vimos agora há pouco, é digna do nosso escrutínio, exame e estudo mais detalhado, mais meticuloso e assim por diante. Bom, mas caminhando quase para o final, em penúltimo lugar, nós também diríamos que o Antigo Testamento ele é importantíssimo, né? Estudar o Antigo Testamento é muito importante porque o Antigo Testamento possui uma beleza literária ímpar, singular. E aqui existe uma obra de um autor chamado Eric Seibert, onde ele vai dizer o seguinte, uma coisa que nós podemos esperar encontrar no Antigo Testamento é uma ampla gama de gêneros literários, lei, narrativa, poesia, salmos, literatura profética, literatura de sabedoria, literatura apocalíptica e assim por diante. Isso é parte da beleza do Antigo Testamento. Então, quando nós estudamos o Antigo Testamento, obviamente que, sobretudo, o Antigo Testamento é parte da palavra de Deus, né, parte juntamente com o Novo, mas não apenas como palavra de Deus, que para nós é aquilo que há de mais importante, sem a menor dúvida, mas também em termos literários, o Antigo Testamento é muito relevante. Os seus textos narrativos, suas leis apodíticas e casuísticas, né? Os relatos de vocação de Moisés, de Gideão, por exemplo, de Isaías, de Jeremias e outros, né? Textos apocalípticos como Daniel, como Zacarias, como trechos ali do texto de Joel e assim por diante, eles são absolutamente relevantes. Então, os gêneros literários, as peculiaridades literárias muito ricas, presentes no Antigo Testamento, tornam essa importante porção da Bíblia, este 75% da Bíblia, essa grande maioria da Bíblia, né, da parte aqui das Escrituras em geral,
dignas da nossa atenção, do nosso escrutínio, mais uma vez, do nosso exame. É necessário, portanto, que examinemos o Antigo Testamento a fim de não perdermos toda essa beleza literária singular que o Antigo Testamento possui. E, portanto, nós caminhamos agora para o final. Em 10º e último lugar, é importante estudarmos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, uma dica agora bem específica para nós cristãos, o Antigo Testamento é parte integrante do ensino e da pregação do Novo Testamento. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós verificamos que ele foi tema de vários ensinos e pregações ali, por exemplo, do Novo Testamento. Se puder colocar novamente o slide, nós verificamos várias coisas ali. Então, por exemplo, Pedro, em Atos capítulo 2, versículos 16 a 21, ele vai usar o Antigo Testamento. Estevão, no seu famoso discurso ali diante dos seus opositores judeus, vai citar profundamente, muito habilmente o Antigo Testamento em Atos 7, versículos 2 a 53. Filipe vai citar, dentro da sua exegese, a sua explicação cristológica de Isaías, ele vai citar ali e vai explicar o texto de Isaías para o eunuco em Atos 8, 26 a 35. E, por fim, Paulo, entre outros contextos, poderíamos citar várias vezes aqui Paulo e Pedro também, mas Paulo, particularmente quando ele está numa sinagoga em Antioquia da Pisídia, ele vai citar profusamente o Antigo Testamento em Atos 13, versículos 16 a 42, a fim de convencer os judeus quanto ao fato de que Cristo era o Messias e que, portanto, eles precisavam adorá-lo e servi-lo, porque senão estariam em pecado e em rebelião contra Deus. Bem, esta foi a nossa breve aula magna nesse contexto.